Glória a Deus. Boa noite. Tudo na paz? Tudo bem? Muito bom. Vamos continuar nossa série? Deixa eu colocar aqui. Obrigado, mano. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série as alianças com Deus. A gente está estudando cada uma das alianças e na semana passada a Val ministrou sobre a nova aliança e nós decidimos dividir a nova aliança em duas partes. Então, hoje nós vamos fazer a parte 2 da nova aliança e a Val compartilhou com a gente uma mensagem muito importante, muito poderosa na semana passada. E a ênfase que nós queríamos dar para vocês na semana passada, o que nós queríamos construir com vocês na semana passada, é que, primeiro, não são várias alianças, são uma aliança que vem sendo revelada a nós. Então, quando você vê a aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Moisés, então você vai vendo essa construção, é uma construção de uma aliança, a aliança da redenção, e na verdade a gente mostrou para vocês como se estivesse formando ali uma coluna, né? E era Cristo que estava sendo formado. Então é essa aliança. Então a nova aliança é a concretização das alianças que a gente vem estudando juntos. E a ênfase que a gente queria dar na semana passada é que a nova aliança começa por Israel, tá? Então a gente queria que você saísse daqui com isso guardado e gravado no seu coração. A nova aliança começa com Israel, a nação que Deus escolheu para que através deles todas as nações da terra fossem abençoadas. Então há uma aliança que a Bíblia chama de nova aliança prometida a Israel e a Val falou uma frase que eu quero que você guarde ela: a igreja não substituiu Israel. Então quando você vai ler o Antigo Testamento e você vê promessas que Deus fez para Israel, não é para você simplesmente falar, não, agora isso aqui é para a igreja, porque Israel foi rejeitado. Não, as promessas que Deus fez para Israel, Ele vai cumprir cada uma delas, ok? Então, até o retorno de Jesus, todas as promessas feitas a Israel, Ele vai cumprir, porque Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aí nós vimos, então, que Israel, quando Jesus vem, o Messias prometido, né, aquele que foi prometido em cada uma das alianças, quando ele vem, Israel está cego e não o reconhece como Messias, a não ser alguns, um remanescente ali. Então abre comigo em Romanos capítulo número 11. Romanos capítulo de número 11. E nós vamos ler o verso de número 11, para a gente continuar então, a partir da semana passada. A gente termina então com Jesus vindo, inaugurando essa nova aliança, que vai ser finalizada em sua plenitude no seu retorno. Ele vem e começa a nova aliança, e aí a gente vai ver que, como Israel estava cego, não reconheceu a Jesus, os gentios então são alcançados. Ok? Então os gentios somos nós, que não somos judeus, provavelmente sua maioria aqui não são judeus. Então nós então fomos alcançados a partir disso. Para qual finalidade? Então nós que fomos alcançados por essa nova aliança, vamos viver de tal forma que vai gerar ciúmes em Israel e os olhos deles vão ser abertos para reconhecer a Jesus. Então olha Romanos 11, verso de número 11. Dá uma olhada comigo. Paulo diz assim: então, eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Ele está falando de Israel, dos judeus, ok? Será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios. Então aqui é uma fala para nós, ó.
visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Então presta atenção. A nova aliança gera um tipo de pessoa que vai viver um tipo de vida que gera ciúmes no povo de Deus. Então posso começar fazendo a seguinte pergunta: a sua forma de viver, a vida que você está vivendo, gera ciúmes em alguém? Então ciúmes aqui, gente, sabe quando você fala, uau, eu queria estar vivendo isso? O que é que você faz? Eu queria essa alegria. Eu queria uma família assim. Eu queria viver dessa forma. A sua vida gera ciúmes em alguém? Paulo vai dizer aqui, olha, eu glorifico o meu ministério. Então é muito interessante que não é um glorificar, um exaltar arrogante. Porque não tem como finalidade a própria glória. A finalidade de ele falar, eu quero que apareça o meu ministério. Se eu puder, eu coloco meu ministério no TikTok. Eu coloco meu ministério no Instagram. Eu quero 100 milhões de visualizações. Por quê? Para que quando vejam, sintam ciúmes da aliança que eu tenho com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero ver com você hoje aqui a função da antiga aliança, só para a gente conseguir fazer a conexão. Então, beleza, Douglas, para que serve a antiga aliança? A função da nova aliança, e aí eu quero focar realmente nas 3 características daqueles que vivem a nova aliança. Essas 3 características são aquilo que vai gerar ciúmes em Israel, como o texto nos ensina, ok? Então nós vamos começar com a função da antiga aliança. Abre comigo então, que é o texto que nós vamos usar hoje, 2 Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do versículo 4. Abre aí. Gente, pega papel, pega caneta, pega o seu celular. Você tem que anotar tudo isso. Nós estamos numa construção juntos aqui. Nós estamos estabelecendo fundamentos. Nós estamos construindo essa coluna de sustentação. Então, não perca a sua atenção. Você que está online com a gente, não perde a sua atenção. Foca aqui com a gente. Pega papel, pega caneta, sua Bíblia. Você pode riscar a sua Bíblia aí. 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Verso de número 4. Queria mandar um abraço aí para todas as casas de Zascope aí. Vocês sabiam que tem várias cidades que tem casas que a galera reúne para assistir o culto em família. Então, por exemplo, Brasília está lá com o Vini, com a Poli, com a galera lá em Brasília. Mandar um abraço a todo mundo, então, que estão nas casas aí. Então, vamos juntos. 2 Coríntios 3, verso de número 4. Diz assim, nós vamos ler até o 11, ok? E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Eu quero começar falando para você qual é a função, então, do que a gente chama da antiga aliança, a primeira aliança, né? A gente até chama de o Antigo Testamento, ok? Qual é a função da antiga aliança? E Paulo vai usar 2 termos interessantes aqui, na verdade 3. Ele chama de
ele vai dizer assim, ó, porque a letra mata. Depois ele vai falar o ministério da morte. E depois ele vai usar o ministério da condenação. Então, esses três termos ele está usando para a antiga aliança. Ele chama de a letra que mata, ele chama de o ministério da morte e ele chama de o ministério da condenação. Ok? Por quê, gente? Por que ele vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o ministério da morte gravado com letras em pedras? Do que ele está falando? Ele está fazendo referência de forma específica à aliança de Moisés. Então vocês lembram que Moisés subiu ao monte e Deus deu para ele os 10 mandamentos. E onde que ele escreveu? Numa pedra. Lembra? Aquela pedra dos 10 mandamentos. A primeira ele até quebrou de raiva. Depois Deus dá de novo. Estava dentro lá da Arca da Aliança. Os 10 mandamentos. Então são letras que estão escritas em pedras. Então ele vai chamar essas letras as letras que matam. O ministério da morte. O ministério da condenação. E muitas vezes foi interpretado errado esse texto, né? Porque essa frase, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, algumas pessoas interpretaram que estudar mata. Né? Por isso que parou na 5ª série. Leu esse versículo, na verdade não conseguia ler o versículo, ouviu. Mas muita gente realmente interpretou assim, e havia algo na igreja dizendo, cuidado, fica lendo muito. Eu vi um cara que ficou lendo muito e ficou louco. Cuidado, esse negócio de teologia, ficar buscando teologia aí, afasta mais de Deus, viu? Você precisa de um pouco mais de vigília, um pouquinho mais de subir o monte, fica só lendo. Então, não é isso que o texto está falando. Então, a letra mata não está falando de estudo. Ele está falando sobre a primeira aliança. Ele está falando sobre a lei. Por quê, gente? E não é que a lei te mata. Não, presta atenção no que eu vou te falar. A lei, ela revela que você está morto. Por isso que é o ministério da morte, o ministério da condenação. Porque ela só faz uma coisa, condena. Então o que é a primeira aliança? Deixa eu dar um exemplo para você guardar. A primeira aliança, a antiga aliança, é como se Deus tivesse enviado para a terra uma máquina de raio-x. Ok? Então Deus deu ao ser humano uma máquina de raio-x e agora cada um vai passar na máquina. E o que a máquina revela? O que está dentro de você. E o que há dentro de cada um de nós? Morte. O pecado. O pecado que gera morte estava dentro de cada um de nós. Agora eu te pergunto, imagina que você vá no hospital agora e aí alguém te coloque lá no raio-x e aí o raio-x revele que tem aí um câncer terminal dentro de você, que você vai morrer. Eu te pergunto, foi o raio-x que te matou? Eu te pergunto, o raio-x é ruim? Ele é maldoso? Porque tem gente que fala, eu não vou no médico, porque se eu não descobrir, não tenho, né? Não é não? Eu não vou passar no raio-x não, porque isso aí dá problema. Eu não vou fazer exame não, porque é melhor não saber. A graça de Deus começa em te revelar a podridão que há dentro de você. Por quê? Porque sem isso não tem sentido um salvador. Aparece para alguém e fala, você precisa de um salvador. Ela fala, não tem problema nenhum. Então a primeira aliança serve para revelar quem nós somos. Então quando ele nos dá, por exemplo, os 10 mandamentos, mas mais preceitos ainda e leis, ele está mostrando, ninguém consegue obedecer. Gente, 10 mandamentinhos, 10. E a gente quebra quase que diariamente os 10 mandamentos. 10 mandamentos. E não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então nós fomos passados nessa máquina e foi revelado para nós. Você está morto em seus pecados e delitos. Agora, deixa eu falar rapidamente para você sobre o que é esse pecado que eu estou falando. Se você está aqui nos visitando, deixa eu te falar o que é esse tal de pecado que a igreja tanto fala. Esse pecado começa lá no Éden, Gênesis capítulo número 3. Então você tem o homem, a mulher no Éden, que estão vivendo ali com o Senhor, em plenitude, num paraíso, ok?
E aí Deus faz uma aliança com ele, a aliança que a gente chama de aliança adâmica. E é uma aliança de obras, muito simples, não tinha nem 10 mandamentos, tinha um mandamento. Um mandamento. Você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só. Beleza? Tem todas as árvores. Tem uma aqui, que você não vai comer dessa árvore. Então um dia, a mulher, e provavelmente o homem também, dá a entender no texto, estavam ali perto daquela árvore. Ok? Porque já começa aí, né? Já fica pertinho ali, né? E aí a serpente, que é uma representação de Satanás, ela começa um diálogo. E aí eu quero te mostrar 3 aspectos do pecado. Onde é que o pecado afeta, que gera a morte, que destrói as nossas vidas? Primeira coisa que o pecado vai fazer, ele vai questionar o que é a verdade. Ok? Então, a mulher fala, olha, Deus disse, Deus nos falou uma verdade, ok? Do dia em que dela comer da árvore, você vai morrer. Aí a serpente fala assim para ela, certamente não morrerás. O que foi isso que foi plantado dentro dela? Não é verdade o que ele está falando. Há uma outra verdade. Então, a primeira coisa que o pecado vai afetar dentro de nós é o que é verdade. E de repente, a verdade começa a ser um produto do meu coração, não algo que vem da boca de Deus. Quem está entendendo? Um dia, uma mulher, nem vou citar o nome dela, uma mulher muito, uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos, ganhou um prêmio desses estilo Oscar, assim, e ela foi então receber, e ela, no seu discurso, falou uma frase. Ela disse assim, você precisa abrir a sua boca e usar a sua voz para divulgar a sua verdade. Pensa numa frase satânica do inferno. Pensa num termo talhado na boca de Satanás. A sua verdade. Quem já ouviu? Você precisa ser fiel à sua verdade. Você precisa ser fiel ao seu coração. Só que isto é que dá origem a todas as guerras. Porque Hitler era fiel à sua verdade. Isso é o que dá origem a todos os divórcios. Porque os dois são fiéis à sua verdade, não à verdade. Então o pecado, a primeira coisa que ele vai fazer e questionar dentro de você é que você precisa de verdade. Não, eu acho assim. Não, eu não levo desaforo para casa porque, na minha opinião, no meu ponto de vista, a forma que eu vejo, e o que Jesus está chamando a gente? Para abrir mão de tudo isso e agora começar a viver a verdade. A verdade. Que seja todo mundo mentiroso e ele verdadeiro. Porque a coisa mais ilógica que existe é a verdade relativa. A coisa mais ilógica que existe é a sua verdade. Porque ou é verdade ou não é verdade. Sim ou não? Sim. A verdade, ela é absoluta. A verdade é absoluta. Pensa no termo, na expressão, a verdade é relativa. Então significa que essa verdade que eu estou falando é relativa. A verdade é absoluta. Então a verdade, nós só vamos estar vivendo a verdade se essa verdade foi feita, produzida, proclamada fora de mim por um ser perfeito. Porque se veio de dentro de mim, meu coração é enganoso e eu vou viver uma mentira. Então a primeira coisa, ele afeta o que é verdade. Segundo, ele afeta o que é certo. Deus havia dito que o certo era não comer, mas a serpente disse para ela que o certo era comer. Não, come, que vai ser muito bom para você, e mais do que ser certo comer, você vai saber determinar o certo e o errado. E agora a bússola moral não é mais o Senhor, a bússola moral é o meu coração caído. E o problemaço, gente, você chama de certo o que está errado, e você chama de errado o que está certo. Sim ou não? Sim ou não, gente?
Você pode até não ser crente, estar aqui no meio dos crentes, mas você vai ter que concordar comigo que um monte de coisa que o seu coração chama de certo está errado. Se você comesse tudo o que você quer comer, onde é que você pararia? Hã? Se você fizesse tudo o que vem na sua mente, onde é que você estaria? Se você batesse em todo mundo que você tem vontade, se esganasse, pegasse no pescocinho, a sua bússola moral foi quebrada. O que a sua bússola chama de norte é sul, o que ela chama de sul é norte. Por quê? Porque está distorcida por esse tal de pecado. E isso te arrasta diretamente para a morte. Você agora determina o que é certo e errado. Você é a sua bússola moral. E por último, o pecado afeta essa terceira pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? A resposta de Deus é: você é uma criatura, um filho, uma filha amado, criado para se relacionar comigo, criado para submissão ao Senhor, para adoração. Mas o pecado te faz ter uma resposta. Talvez, logicamente, ninguém aqui verbalizou essa resposta, mas o seu estilo de vida aponta para isso. O pecado nos faz responder essa pergunta: quem sou eu? Ele diz assim: você é Deus. Você é um Deus. Coma, porque o dia que você comer, você vai ser como Deus. Você é o seu Deus. O pecado fica com uma frase dentro de nós: seja feita a minha vontade. Seja feita a minha vontade. Seja feita a minha vontade. Agora, é muito doido isso. Porque isso fez de nós seres insubmissos, seres rebeldes, que odeiam a obediência. Por exemplo, eu tomo banho todo dia. Informação importante aqui, para você anotar no seu esboço. Ok? Então todo dia eu tomo banho. Então, vai ter um horário lá que eu vou tomar banho. Ou seja, tá certo, eu vou tomar banho aquele dia, ok? Tá beleza? Amém? Estamos em paz com isso? Se é algo novo para você, eu te aconselho a isso. É muito bom. Banho todo dia. Então eu vou tomar banho naquele dia. Mas eu estou sentado no sofá, a Val aparece e fala: levanta aí, vamos tomar banho. Eu falo: não, agora eu não quero. Eu já ia tomar banho, não ia? Mas alguém veio mandar em mim. Sou só eu, gente? Só eu, né? Todo mundo obedece alegremente. É muito louco que isso fica muito claro nas crianças, né? Então, por exemplo, lá em casa a gente tem a lista de tarefas, tá? A lista de tarefas para as crianças. Então, a gente tem um papelzinho no quarto delas lá. Então, tem uma sequência, tá? Então, eu vou falar assim, provavelmente não exato, mas assim, vamos imaginar. Então, você vai acordar, escovar o dente, aí você vai trocar de roupa, aí você vai tomar café, arrumar o quarto e fazer lição, por exemplo, ok? Então tá lá essa sequência. E eles já sacaram que dá problema não fazer. Não vou falar qual é o problema que dá, entendeu? Mas eles sacaram já que dá problema não fazer. Então eles já não estão mais na fase do não fazer. Às vezes eles dão umas puladas, mas eles geralmente estão fazendo. Só que aí quando você chega, tem lá, escovar o dente, tomar café, arrumar a cama, tal, tem a sequência. Quando você chega, eles estão fazendo tudo na sequência trocada. Então ele acorda e quer ir lá tomar o leite primeiro. E aí ele volta e ele quer fazer a lição, que era o último antes. No fim, para o pai, dá na mesma coisa, mas revela um coração que está dizendo assim por dentro: eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Porque no fim, eu quero governar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É só o Davi e a Luísa, gente? Ou é você também? O pecado gerou algo em nós chamado autossuficiência. O pecado gerou algo em nós chamado independência. E é uma falsa liberdade. Por quê? Porque ele disse: do dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Não porque ele é um Deus vingativo. Ah, comeu, agora
vou te matar. Não, ele estava dizendo, o dia em que vocês comerem, vocês vão estar serrando a si mesmo para fora da videira. Então imagina que você é um galho e você está ali conectado à árvore da vida eterna. Quando eles comeram, eles estavam dando um grito de independência e serrando a si mesmo da fonte da vida. Qual é o resultado? Ele está dizendo, eu sou quem te dá vida. Se vocês deram um grito de independência e quiserem ser o seu próprio Deus, não há vida em vocês mesmos. Então é só questão de tempo para você secar e morrer. Fala para mim, deusezinhos, está dando certo a sua vida? Porque por minha experiência eu sou um péssimo Deus. Eu só quero coisas ruins. Eu só me arrasto para coisas ruins. Eu só decido coisas ruins. Ele disse, vocês vão morrer. Então quando a humanidade foi passada nesse raio-x, o resultado, o diagnóstico foi morte. Agora, essa velha aliança tinha o ministério da morte, o ministério da condenação, mostrando para nós o que estava em nós. Mas graças a Deus pela nova aliança, amém? E olha o que diz no verso de número 9, 2 Coríntios 3, 9. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então ele vai chamar o ministério da nova aliança de o ministério da justiça. Por quê, gente? Porque se o ministério da velha aliança tinha o objetivo de nos mostrar que estamos condenados, o ministério da nova aliança tem como objetivo nos justificar. O que significa justificar, gente? Significa que Jesus veio nos justificar. Ou seja, esse termo justificar significa ser declarado justos. Então, o objetivo da nova aliança é nos fazer justos, santos, irrepreensíveis diante de Deus. Então, a nova aliança, o sangue de Jesus veio para nos salvar, para nos purificar, e agora Deus olha para você e vê um santo. Deus olha para você e vê uma santa. Você devia começar a se chamar assim, Santa Valéria. Ô Santa Valéria. São Arthur. Combina? Agora, presta atenção no que eu vou falar. Você sabe o quanto você pecou. Você sabe o quanto você errou. Você sabe o quão condenado e o quanto que nós merecemos a morte e a punição eterna. Gente, ninguém vai para o inferno injustamente. É justo, é correto, é reto nos condenar, porque nós quebramos as leis de Deus. Agora, Ele vem te salvar, Ele vem te purificar, Ele vem eu te pergunto, Ele joga todos esses pecados para baixo do tapete? Mas como que um Deus de amor, de graça, de bondade, como nós cantamos, vem e salva pessoas que estão condenadas? Como é que Ele joga tudo para baixo do tapete? Vamos esquecer. Vamos zerar. Vamos fingir que não aconteceu. E aqui fica uma questão muito importante sobre os atributos de Deus. Como é que Ele consegue ser justo, reto, perfeito, severo e ao mesmo tempo gracioso, bondoso, misericordioso? Porque eu tenho a impressão que se Ele nos salvar e não nos mandar para o inferno, Ele está sendo bondoso, gracioso, mas não está sendo justo, reto. Porque a gente fez, sim ou não? Imagina um juiz, e está na frente dele um assassino, está na frente dele um pedófilo, está na frente dele alguém que cometeu um crime. E ele fala, vamos esquecer isso. Vamos deixar? Vamos seguir a vida? Vamos seguir a vida? Ele é um bom juiz? Sim ou não? Não, ele não é um bom juiz. Porque ser um bom juiz é fazer o quê? Justiça. E o que é justiça em relação a nós? Condenação eterna. Isso seria justiça. Então como que um Deus reto, justo juiz pode ser um Deus bondoso e gracioso? Como é que fecha essa equação? Como é que Ele não joga as coisas debaixo do tapete? Essas duas coisas só conseguem se encontrar
no que você conhece como a cruz do Calvário. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Deus está derramando a sua ira, a sua justiça, a sua retidão, a sua severidade sobre todo o pecado. Mas na cruz do Calvário Ele está revelando a sua graça, a sua bondade, seu amor por toda a humanidade. Quando eu olho para a cruz, eu vejo graça e bondade. Quando Jesus olhou para a cruz, Ele viu a severidade do Senhor. Qual era o único jeito? Ele não joga pecado para baixo do tapete. Ele vai lidar com cada um dos pecados, seja com você ou seja com aquele que substituiu você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Ele veio e nos declarou justos. Por quê? Porque Ele pagou o nosso preço. Então esse justo juiz enviou o próprio Filho para derramar toda a ira sobre o próprio Filho, para poder derramar toda a graça sobre nós. E agora, Ele olha para você a partir desse sacrifício. Agora, Ele olha para nós a partir desse preço que foi pago. Gente, olha, você que está anotando, anota e você que só ouve, tá? Romanos 8:1. Romanos 8, verso de número 1, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, não. Sei que você já ouviu esse versículo, mas ele queima, né, de novo, né? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E você se conhece. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você faz. E aí você lê um negócio desse. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha Romanos 8, 34. 33, perdão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então presta atenção. Quem é o nosso acusador? Satanás. Então ele chega diante do juiz, com papel, aqui ó. Bruno, fez isso. Quando ele olha, o juiz também é o advogado do Bruno. Quando ele olha, o próprio juiz encarnou e morreu pela causa do Bruno. Como é que alguém vai acusar agora? Se aquele que recebe a acusação, ele mesmo pagou pela dívida do acusado. Por isso que agora já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, você sabe por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque o Douglas que seria condenado morreu. O Douglas que seria condenado morreu em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós ressuscitamos. Você precisa entender que salvação é você se tornar um com Cristo. Ou seja, não é que Jesus morreu somente por você. Ele morreu com você. Na cruz você se tornou, quando você crê nele, você se torna um com ele. Então quando ele estava pendurado na cruz, quem estava pendurado na cruz? Nós. Quando ele morreu, quem morreu? Nós. Quando ele foi sepultado, quem foi sepultado? Nós. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, quem ressuscitou? Nós. E quando ele foi assunto ao céu e sentou à direita do Pai, quem está sentado com ele nas regiões celestiais? Nós. Então, como é que eu vou condenar alguém que morreu? Então imagina, a polícia recebe uma denúncia. Ó, tem um criminoso em tal casa, vai lá prender ele. Aí os caras correm lá, e eles chegam lá, e tal, e eles estão na frente da casa, armando toda a estratégia. E aí eles quebram a porta e entram, para pegar o criminoso. Quando eles chegam, o criminoso está estirado no chão. Aí morreu. Agora já não há condenação alguma para aqueles que em Cristo morreram e agora ressuscitaram com uma nova vida. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas.
Você ressuscitou para uma nova vida. Essa é a nova aliança no sangue de Jesus. Tem um novo RG para você, tem uma nova certidão de nascimento para você, tem uma nova vida em você. Ok, então essa é a nova aliança. Logicamente de forma resumida. Porque eu quero agora, nesses próximos minutos, falar com você então, qual é o estilo de vida de alguém que vive na nova aliança, a ponto de gerar ciúmes do povo de Deus. O que está disponível para nós a nova aliança? Que geraria ciúmes em alguém. Olha isso. Primeiro, verso número 4, 2 Coríntios 3, verso 4. Diz assim: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. A primeira coisa que é resultado da nova aliança é confiança diante de Deus e diante dos homens. Agora, em Cristo, salvos por Ele, temos confiança diante de Deus. Então eu quero fazer um exercício. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos agora. Todo mundo. Você que está em casa também, feche seus olhos. Eu quero que você imagine que você está diante do Senhor agora, diante de Deus. Pode imaginar que você está de pé diante do trono de Deus, que você está de pé diante dEle. Imagina que você está diante do Senhor, ok? Você está diante de Deus. E eu quero que você olhe agora para a face de Deus. E eu te pergunto, qual a expressão facial de Deus a teu respeito? Qual a expressão facial de Deus quando Ele olha para você? Qual o sentimento de Deus em relação à sua vida? Olha para a face dele. Isso é no seu imaginário. Qual é a expressão facial de Deus, o sentimento de Deus em relação a você? Pode abrir o seu olho. Sabe qual é a questão? Muitos de nós imaginamos um Deus que está com a cara fechada em relação a nós. Muitos de nós imaginamos um Deus que está decepcionado com a gente. Mas eu tenho uma informação para dar para você que nasceu de novo. Para você que está em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, há uma expressão facial de satisfação sobre a sua vida. Há uma expressão facial de alegria. Douglas, mas eu errei, Douglas. Mas eu não sei o que, Douglas. Ele não olha para você a partir das tuas obras terrenas, senão você já estava no inferno. Ele olha para você a partir da obra de Cristo Jesus por você. Ele te vê revestido de Cristo. Ele te vê como Jesus. Ele te declarou santo. Meu irmão, se nós vamos viver a nova aliança, você vai ter que crer nessa verdade. E a verdade é essa. Imagina o seguinte: como que entra um filho? Você vai entrar na sala para encontrar o seu pai, tá? E acabou de sair a notícia que você passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, na melhor faculdade do país, pública. Como é que entra esse filho para falar com o pai? Como é que entra? Pai, desculpa, é que hoje eu não lavei a louça, né? Mas eu sei que você está meio bravo comigo. É assim? Como é que entra esse filho? O que eu quero dizer para você é que quando você entra na sala, Deus tem o mesmo sentimento a teu respeito do que quando Cristo entra na sala. Você pode entrar com confiança diante de Deus e você pode andar com confiança diante dos homens. Por quê? Por causa da nova aliança. Deus não é como seu pai. Deus é um outro tipo de pai. Aí você fala, Douglas, mas e os meus erros? Gente, de novo, você continua nos teus erros porque você não abraça essa verdade. Porque o que o inferno quer fazer é te afastar do seu pai. Porque a transformação está em você estar diariamente com seu pai. Só que ele te convenceu que Deus está bravo com você. Não, ele está de braços abertos aguardando você para te receber. Porque quando ele olha para você, ele vê Cristo.
ele te vê a partir do sangue de Jesus. Cara, eu vi uma história, eu não sei se a história é verdade, mas ela revela para nós uma realidade de um pastor, né, em sua igreja, e na igreja que ele liderava tinha uma senhorinha. E essa senhorinha chegava para ele direto, no final do culto, e falava assim: pastor, essa semana eu estava orando e Jesus apareceu para mim. Ela falava: Jesus apareceu para mim, foi tão lindo. Ele falava: que legal, tal, né? Ela ia embora. Aí na semana seguinte ela voltava: pastor, estava orando essa semana, Jesus entrou no meu quarto. Foi tão gostoso, foi maravilhoso. Aí o pastor começou a ficar sem paciência, entendeu? Falou: parece, Jesus aparece para ela semanalmente. Aí ele, um dia no culto, ele falou assim: então foi o seguinte, essa semana, quando você estiver orando, Jesus aparecer, pergunta para ele qual foi o pecado que eu cometi lá na época do seminário. Pergunta para ele. Tá um negócio que, né, não tinha contado para ninguém, só ele sabia. Tal. Pergunta para ele então. E aí a senhorinha falou: tá bom, vou perguntar para ele essa semana. E foi embora. Aí voltou, semana seguinte, né? Aí o pastor subiu para ministrar, ele viu a senhorinha lá no fundo. Aí bateu nele aqui: e se for verdade? E Jesus mostrou para ela. Aí já ficou uma suadeira aqui, né? Ficou, meu Deus do céu, acabou o culto, a senhorinha vem na direção dele. Aí ele fala: e aí? Como é que foi essa semana? Ela: pastor, estava orando, Jesus apareceu para mim, foi maravilhoso. E ele falou: e aí, perguntou? Ela falou: perguntei. Perguntou para ele qual foi o pecado que eu cometi na época do seminário? Perguntei. E ele? Ele falou que não lembra. Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem lembra somos nós. Deus não está lançando em face a sua velha vida. Ele está te vendo como uma nova criatura. Chegou o dia de nós abraçarmos essa confiança diante de Deus. Segunda coisa aqui. Segunda característica de alguém que está vivendo a nova aliança. A nova aliança nos dá uma capacitação sobrenatural. Olha o verso de número 5, 2 Coríntios 3, 5. Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. No novo nascimento, Efésios capítulo número 2 diz que antes nós estávamos longe de Deus e agora nós fomos pelo sangue aproximados. E eu te pergunto, quão perto você está de Deus? Quão perto você está de Deus? Pelo sangue nós fomos aproximados. Qual que é o mais perto que dá para ficar de Deus? Qual que é o mais perto que dá para ficar de alguém? Deixa eu te falar, Deus está mais perto de você do que sua esposa está de você, do que os seus filhos estão de você, porque Deus queria estar tão perto de você que Ele decidiu estar dentro de você. Qual que é o mais perto que dá para ficar? Cristo em nós, a esperança da glória. Gente, nós recebemos no novo nascimento uma capacitação natural. Nós recebemos o Espírito Santo quando a gente nasceu de novo. Ou seja, o Espírito de Cristo mudou para dentro de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai buscar a Deus, você busca algo fora ou você já sacou aonde Ele está? Quando você vai orar, você está atrás de algo fora ou você entra nesse recinto interior que Ele habita? O Espírito Santo de Deus. E aqui é uma loucura. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava em Cristo, no seu ministério terreno, habita em nós. Você acredita nisso? Não, você não acredita, você não vive. Porque acreditar é a gente passar a andar como Ele andava. Por quê? Porque o mesmo Espírito disponível nele que está em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, que nascemos de novo. Olha essa realidade. Sabe por que é tão difícil crer nisso, gente? É difícil crer nisso por causa da carne. Porque você imagina hoje aqui, a maioria das pessoas aqui creem, se a gente perguntar, você acredita que Jesus é Deus? Você acredita que quem acredita que Jesus é Deus? Tá bem? Então, a maioria daqui crê que Jesus é Deus, ok? Agora você imagina
irmão ali biológico, meio irmão de Jesus, os primos de Jesus e os próprios discípulos creem nisso, ele é Deus. Por quê? Porque eles estavam com ele em carne. Então você imagina. Não escandaliza agora, tá? Mas você imagina, eles estavam andando com Jesus e de repente estavam ali comendo com Jesus e Jesus arrota. Brrr. Os caras olham e falam, que isso? Que isso, Jesus? Ou você acha que Jesus não arrotava? Ele estava em carne. Aí Jesus tira o sapato, sobe um cheiro de alguém que caminhou um tempão. Suou no pé. Aí os caras, que isso, mestre? Aí Jesus vai no banheiro, você vai na sequência. E aí esse cara, vivendo em carne, fala, eu sou Deus. Sabe o haja luz? Sabe, o universo todo foi criado por mim, através de mim, por causa de mim. Você entende a complexidade de crer nisso? Quando estavam vendo a carne? Por que você tem tanta dificuldade de crer na obra do Espírito na sua vida? Porque você está se movendo pelo que você vê. Você olha para a sua carne e você fala, não é possível. Mas deixa eu te falar, é possível. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós já não vivemos mais pelo que a gente vê. A gente vive agora a partir... Olha o que está escrito em Efésios 5:18. Diz assim, porque... Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem o Espírito Santo, você tem totalmente o Espírito Santo. Amém? Não tem como Deus fatiar o Espírito Santo. Falar, eu vou pôr 5% em você do Espírito Santo. Beleza? Recebeu aí? Que você é novo convertido, né? 5%. Aí você vai dar uma lida na sua Bíblia, faz um jejum com a gente de quarta, vem na sala de oração, você vai receber 15%. Sabe tipo Fortnite, assim? Level 2, Espírito Santo. Agora, vamos crescendo, level 3, Espírito Santo. Aí você vai comprando, você vai, né? Não existe, gente. Ou você tem Espírito Santo, ou você não tem Espírito Santo. Tem como vir 10% de Douglas aqui para o culto? Não. Ou ele está, ou ele não está. Então, ou você tem Espírito Santo, ou você não tem Espírito Santo. Mas foi gerado em nós uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta. O diabo colocou em nós uma mentalidade de que te falta algo, apesar de o Criador do universo, em sua plenitude, estar habitando em você. Quantas pessoas levantaram a mão aqui que tem uma sensação de que vai faltar? Você sendo filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, filho do dono do universo, e ainda assim tem uma sensação em você que vai faltar. Olha esse texto. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que você pensa quando você lê o versículo? Enchei-vos do Espírito. O que você pensa? Hein? O que você pensa em fazer? Fala para mim. Você pensa em se encher do Espírito. Não, eu preciso então fazer uma coisa para me encher do Espírito. Não, gente. Essa é a nossa mentalidade de escassez. Por quê? Porque você tem o Espírito? Sim. Como é que você vai se encher de algo que você já tem em sua plenitude? Então, a continuação do texto fala, enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós em salmos. Ou seja, o versículo não está mandando você se encher do Espírito, está mandando você encher a pessoa do lado do Espírito. Mas por que você acha que está faltando? Você continua numa busca de conseguir o que você já tem em plenitude, ao invés de começar a viver a partir dessa capacitação sobrenatural de Deus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não estão vendo a glória, porque a gente continua atrás daquilo que já temos, ao invés de manifestarmos e vivermos a partir desse lugar. Você já tem tudo para viver uma vida de santidade, retidão e de viver o ministério que Deus tem para você. Tudo. Não te falta nada. O que vai acontecer é você amadurecer. O que vai acontecer é você aprender a
um relacionamento, a ouvir a voz desse Espírito, mas não te falta nada. Por último, a última característica de alguém na nova aliança, Paulo vai falar que é glória. Fala comigo, glória. Olha o que diz 2 Coríntios 3, então, do 9, nós vamos ler do 9 ao 18. Porque o ministério da condenação teve glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Olha para mim, antes de eu continuar. O que ele está falando? Quando Moisés ficava diante do Senhor, recebendo o ministério da morte, o ministério da condenação, o raio-x que ia mostrar que todo mundo estava condenado, era glorioso aquele momento, a ponto do rosto dele começar a brilhar. Literal, gente. Ele descia do monte e o rosto dele estava brilhando. Então, ele colocou um véu no rosto, para que as pessoas não fossem chocadas pela glória, mas também para que elas não percebessem que a glória ia desaparecendo. Dia após dia ela ia diminuindo, porque era uma glória passageira, era uma aliança que tinha prazo de validade. Continuando agora, verso número 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que eu tenho para te falar hoje é que a nova aliança é a última. Ou seja, não tem uma próxima aliança. Não tem, essa aliança é eterna. Essa aliança não tem fim. Essa glória não vai terminar. Você não precisa pôr um véu no seu rosto, porque ela vai diminuir. Não. Ela vai aumentar de glória em glória, de glória em glória. E cada dia com Ele, nós somos transformados à imagem dele. O que aconteceu com Moisés era aquilo que estava acontecendo com Jesus no topo da montanha. Só que aquela glória de Jesus não tem fim. Deus quer nos colocar nesse caminho da nova aliança. Essa aliança que não tem fim. Não é uma aliança com prazo de duração, com fim. A nova aliança não é um movimento. A nova aliança não é uma estação. A nova aliança é eterna. É a aliança final com você, cara. E agora, essa aliança eterna que Ele tem com a gente vai nos transformar de glória em glória, de glória em glória, a ponto de olharem para você e sentirem ciúmes. Só que, gente, esse brilho, essa glória não é arrogante. Esse brilho, essa glória é humilde, porque você sabe que foi de graça. Como é que eu bato no peito e falo, eu sou top? Não. Ele é top. Sabe, essa glória é só porque eu estava diante dele. Sabe, essa família é só porque a gente está diante dele. Sabe, essa vida é só porque a gente está diante dele. Porque ele nos achou, ele nos comprou, ele pagou o preço, ele morreu por nós, ele nos adotou, ele é tudo sobre ele. Então essa glória vai apontar para quem? Para ele. Deus quer você brilhando. Não tenho medo de falar isso, gente. Deus quer você brilhando. Ele disse, eu não acendo uma candeia para colocar ela debaixo de uma cama. Eu não acendo uma candeia para colocar ela debaixo de uma vasilha. Eu acendo pessoas para colocar em lugar de destaque, para que vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
Tem pessoas aqui que vão ser colocadas em lugares de destaque, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Tem pessoas que Ele vai dar milhões de seguidores. Para quê? Para que vendo a glória da face de Jesus em você, glorifiquem o seu Pai. Para você aparecer nas mídias e falar, nada é sobre mim. É tudo sobre aquele que me comprou, aquele que me escolheu. É tudo sobre Ele. Ele está nos chamando para um estilo de vida da nova aliança, onde o Espírito do Senhor está ali, a liberdade. Ele está nos chamando para essa vida de liberdade, que vai gerar ciúmes nos escravos. Gente, nós estamos vivendo num momento que muitos estão dizendo assim, ai, tenho vergonha de falar que eu sou cristão. Ai, tenho vergonha de falar que eu sigo Jesus. Ai, não tem um outro termo para evangélico? E se a gente usasse assim, protestante não sei o que lá, para ficar mais bonito? Se você tem vergonha de declarar que você é cristão, você não entendeu nada o que significa Cristo em nós, a esperança da glória. Você não entendeu nada do que está disponível para nós. O problema é que a gente está deixando uma nação inteira conhecer pessoas que não estão vivendo a nova aliança. Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora da gente se levantar, vivendo a nova aliança e deixando Deus nos fazer brilhar, para que conheçam o que significa ter sido comprado pelo sangue do Cordeiro. Precisa se levantar pessoas que vão viver quem verdadeiramente Deus fez você para ser. Eu estava meditando sobre a questão do Jardim do Éden. Fica de pé no seu lugar. Eu estava meditando sobre a questão do Jardim do Éden. E essa declaração de Deus, quando você comer, você vai morrer. Presta atenção. Quando você comer, homem, quando você comer, mulher, você vai morrer. E de repente eles vão lá e comem. Mas sabe o que é estranho? A impressão que nos dá é que não morreram. Você estava esperando que eles caíssem mortos, né? Pum! Não. O que aconteceu ali? Presta atenção. No momento em que Eva comeu, no momento em que Adão comeu, no momento em que o pecado entrou, a Eva que Deus criou não era mais ela. O Adão que Deus criou não era mais ele. Agora estava vivendo uma versão distorcida dela. A Eva, criação de Deus, morreu naquela hora. Agora o que a Eva falava, eu gosto disso, não é o que Deus tinha criado ela para gostar. Isso que você está vivendo, você acha que você está sendo você e que você é autêntico. Não, você está vivendo uma falsa identidade. Porque você está vivendo a partir desses anseios do pecado. O que você fala gostar, você chama de bom, aquilo que você diz que você gosta, não era o que Deus tinha para você. E é por isso que Ele quer matar essa velha natureza e te ressuscitar para a liberdade de ser exatamente o que Deus tem para você. Exatamente a criação dele. Exatamente o que Ele tem para você. É para a liberdade que Ele nos chamou. Gente, é maravilhoso ver alguém vivendo a sua verdadeira identidade. É de dar ciúmes. Porque é uma pessoa inabalável. O C.S. Lewis diz assim, o cristão é o bicho mais estranho que existe. Por quê? Porque ele não precisa de você. Então você ofende, faz isso, faz aquilo e o cara está lá. Porque ele não precisa de você, mas daria a vida por você. Eu não preciso de você para viver, porque eu encontrei a fonte da vida. Mas a fonte da vida me diz que eu preciso dar a vida por você. Quando você nasce de novo, então começam os verdadeiros anseios do seu coração. Você ama a adoração.
Você é atraído pela santidade. Você ama a retidão, você é apaixonado pela lei de Deus, você ama fazer o que é certo, você ama as escrituras, você ama o lugar da oração, você ama entregar sua vida pelo outro, você ama servir. Esse é você. Este é você, parecido com Cristo, que Ele te criou para ser. Cara, Deus tem vida abundante para nós. E já foi pago. Já está disponível, é a gente entrar e viver. Hoje aqui, não é o foco todo aqui, não está em, você precisa crer em Jesus. Hoje aqui o foco, porque eu sei que você crê em Jesus, você precisa crer no que Ele fez em você. Nós precisamos abraçar a vida que Ele nos deu e que está disponível para nós, entrando confiantemente diante dEle, diante dos homens, entendendo que somos capacitados para viver uma vida de retidão e para tudo que Ele tem como missão para nós, e compreender a glória que está sendo desenvolvida em nós. Você quer abraçar isso comigo? A tal ponto de gerar ciúmes nos filhos de Deus, no povo de Deus. Então feche seus olhos comigo.